Bom dia, graça e paz. Nós vamos dar continuidade ao culto desta manhã, adorando a Deus e louvando o nome dEle e estudando a sua palavra. Nós vamos estudar hoje o restante do livro de Miqueias. Estudar Miqueias daria para a gente fazer só o estudo de Miqueias, poderia levar mais do que 4 domingos aqui. Nós estamos fazendo em 2 domingos. E é uma pena que os irmãos, nós não tenhamos aqui para os irmãos a lição com Miqueias, né? Então nós estamos fazendo o estudo a partir do próprio livro. E nós vamos estudar esse livro. A semana passada nós começamos a ver e hoje nós vamos dar continuidade. Vamos orar neste momento pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos reunidos em Teu nome aqui, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos mais uma vez a Tua palavra, reconhecendo que ela é fonte de vida para nós, é fonte de correção, é fonte didática, de ensinamento, é fonte de formação do nosso caráter, é fonte de segurança para a nossa vida espiritual. Nós te louvamos por isso. Louvamos porque o Senhor tem sustentado a vida desta igreja. E pedimos um avivamento verdadeiro na nossa vida, na vida desta igreja, na vida da sua liderança, na vida dos membros, porque é o Senhor mesmo quem aviva a tua igreja. É o Senhor mesmo quem opera pelo teu Santo Espírito. E nós queremos apenas entender a tua vontade naquilo que diz respeito à correção do nosso rumo em relação à tua palavra. Ajuda-nos a compreender tudo aquilo que é necessário para melhor aproveitamento do estudo da tua palavra e para crescimento da tua igreja, tanto espiritual quanto numérico. Nós te pedimos compreensão clara dos ensinos de Miqueias. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós começamos a estudar este livro e, fazendo uma recapitulação breve, nós vimos que Miqueias é um dos mais importantes profetas do Velho Testamento. E ele profetizou no tempo dos reis Jotão, Acás e Ezequias. Um ministério que durou aproximadamente aí 60 anos. É claro que a pregação que está no livro aqui é uma pregação restrita, mas ele andou ministrando por esse período. Esses reis foram reis de Judá, e enquanto que no reino de Israel estava reinando Jeroboão II. Como nós já vimos aqui, a nação de Israel era constituída pelas 10 tribos do norte, que se dividiram no tempo do rei Roboão, filho de Salomão. Então, Judá ficou com o reino de Judá, ficou com as 2 tribos do sul, né? Judá
e Benjamim. Então, Oséias profetizou nesse tempo, e Oséias era contemporâneo de Miqueias. Miqueias e também Isaías profetizou nesse tempo. Isaías e Oséias foram contemporâneos do profeta Miqueias. Miqueias era um judeu de Moresete, uma cidade a 48 quilômetros ao sul de Jerusalém. E o seu alvo principal na sua pregação era o povo simples de Israel. Enquanto Oséias pregava para o reino do norte, Isaías pregava para os reis, para a realeza de Judá, Miqueias pregava para atingir mais o povo simples de Israel e de Judá. O alvo principal, então, da sua pregação era este, né? E então nós sabemos que eles eram contemporâneos, Oséias, Miqueias e Isaías. Houve um rei nesse tempo, Jotão foi um bom rei, Ezequias foi um bom rei, mas Acás foi um rei maligno, um rei mau. E Miqueias profetizou nesse tempo em relação a esse rei, e houve muita idolatria no período de Acás. E Miqueias se levanta contra essa idolatria, testemunhando contra Israel e contra Judá por causa da idolatria. E houve uma destruição de Samaria, do reino de Israel, né? E de Samaria, no tempo do profeta Miqueias. Ele presenciou a invasão de Samaria, o domínio assírio sobre Samaria, e profetizou também a destruição da própria capital. Isso aconteceu no ano 732 a.C. e no ano 722 a.C. Então, Samaria ficou cercada aí por quase 10 anos e depois ela foi destruída. E Jotão foi um bom rei, mas não retirou os altos, né? Então, a mensagem de Miqueias foi uma mensagem que falava contra essa permanência dos altos em Israel. Em Judá, o que significa isso? Os altos eram postes ídolos, né? Imagens que eram colocadas nos pontos mais altos, nos outeiros, né? Nos montes mais altos da região, e o povo adorava ali. E era um culto sincrético. O que é um culto sincrético? É um culto, primeiro, que misturava deuses. Eles adoravam a Deus, Jeová, adoravam a Baal, introduzido por Acabe e por Jezabel, e adoravam também os deuses dos cananitas. Era uma salada religiosa, né? E é claro que Deus não aceitava esse tipo de culto. Por quê? Porque Deus requer exclusividade, irmãos. Deus requer exclusividade. É por isso que crente não pode ter ídolo. Não deve ter ídolo, é proibido ter ídolo. Por quê? Porque Deus requer exclusividade. Qualquer coisa que ocupe ou tente ocupar o lugar de Deus é abominação e vem consequências graves, não é castigo, são consequências graves das ações de quem faz isso. Mas você e eu podemos ter ídolos a qualquer momento. A família é um ídolo, a esposa é um ídolo, o marido é um ídolo, os filhos são ídolos. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu faço tudo pelos meus filhos, se meu filho morrer, eu também morro, né? E não, é interessante isso. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas assim, e eu disse para a pessoa,
O seu problema é que você coloca os seus filhos como ídolo. E pior de tudo é que a ligação sua não é com seus filhos, é com seu marido. Você é uma só carne com seu marido. Ele é prioridade na sua vida em relação aos filhos. Os meus filhos sabem disso, que a prioridade da minha vida é a Raquel. Por quê? Porque ela é uma carne só comigo. Nós somos um, não é? No casamento em Cristo Jesus. Meus filhos sabem que eu os amo e sou capaz de dar a minha vida por eles, mas eles não têm a mesma importância no sentido pessoal que a Raquel tem para mim. E isso precisa ser entendido. Agora, não colocá-la como ídolo na minha vida, não é? Muitas vezes nós fazemos isso. Temos ídolos, o carro, a fazenda, não é? Quantas pessoas eu vejo que idolatram carros, né? Eu tive um cliente aqui em Cacoal que era abonado financeiramente e ele tinha uma caminhonete zerada. Ele ia para a cidade, ou ia para algum lugar e a família teria que ir junto. A família que fosse a pé ou de táxi, porque no carro dele só entrava ele. E tinha que ter um cuidado, quando ele convidava uma pessoa, tinha que ter um cuidado muito grande para limpar os pés, para não sujar o carro. Qualquer manchinha no veículo, ele limpava aquilo, lavava. A caminhonete era o ídolo dele. Então, o povo de Israel cometia isso, não é? O povo de Israel cometia esse tipo de coisa. Ezequias foi um bom rei também, e Ezequias fez uma reforma, né? Ezequias buscou fazer uma reforma na religião em Judá, e orientado também por Isaías, né? E havia... Ezequias foi um rei bondoso, um rei que recebeu o milagre de Deus. O rei assírio cercou Jerusalém, mais ou menos um cerco de 10 anos. Imagine uma cidade cheia de gente cercada por 10 anos. A gente não tem ideia do que isso significa. Mas, e o rei Senaqueribe, da Síria, desafiou Ezequias, fazendo com que se dissesse em alto e bom som para toda a população de Jerusalém escutar quem era Deus para livrar Ezequias, né? Não há nenhum Deus que possa livrar Ezequias das minhas mãos. E Deus operou um milagre. Da noite para o dia, o anjo do Senhor matou 185.000 soldados de Senaqueribe. Os soldados amanheceram mortos, sem nenhum barulho, sem nada. Os soldados amanheceram mortos. Isso está na Bíblia. Não fui eu que inventei isso, não. Então, esse milagre fez com que Senaqueribe voltasse para a Síria e Ezequias tivesse uma folga maior aí do domínio assírio. E nesse tempo havia muita corrupção e muita idolatria, e havia muito domínio dos ricos sobre os pobres. Era uma situação calamitosa. E como o Jovino falou, não é? Hoje em dia nós temos uma situação mais ou menos igual no Brasil, né? Situação calamitosa, onde a pobreza aumenta e a concentração de riqueza na mão dos corruptos, né? O dinheiro desviado vergonhosamente para fins ilícitos, e a igreja, infelizmente, é muito pouco ativa nesse momento, né? Vozes proféticas não têm se levantado, né?
a igreja parece que se acomodou. E se acomodou mesmo porque nós vemos hoje a igreja perfeitamente acomodada. Ela é, can- cantando as mesmas situações, as mesmas músicas de sempre e sem uma mudança drástica, dramática de vida, né? O que influencia na sociedade hoje? 35% da população brasileira, segundo estatísticas de evangélicos. O que é que mudou moralmente nesse país? O que é que mudou espiritualmente nesse país? Nada. Nada, rigorosamente nada. Então, que tipo de igreja nós somos? E isso é uma crítica construtiva a nós. Em Cacoal, o que que nós representamos? Será que nós somos aqui uma voz profética levantada contra a imoralidade, contra a idolatria, contra a corrupção? Não temos sido. E isso é uma das coisas que Miqueias levanta. Miqueias clamou contra a injustiça. Ele foi a voz de Deus contra a injustiça social, né? E ele então levantou a sua voz para defender os pobres, para defender aqueles que eram desvalidos, para defender o direito do órfão e da viúva. Nós vimos isso rapidamente na semana passada e vimos resumo de alguns capítulos. E vimos que Miqueias trouxe uma mensagem de destruição para Samaria e para Judá. Que boca do profeta! Que boca! Ele veio para ser a boca de Deus. O profeta, meus irmãos, quando ele está falando em nome de Deus, ele é a boca de Deus. E Deus trouxe Miqueias para falar contra Samaria e demonstrar que Samaria seria destruída. E realmente foi, né? Miqueias chegou a presenciar o cumprimento da sua profecia. Mas ele não chegou a presenciar o cumprimento da sua profecia contra Judá, né? E ele profetizou também contra Judá. E mais ou menos 200 anos antes, Israel tinha se dividido em Jerusalém e apostataram do Senhor, adotando um culto do bezerro de ouro, o culto a Baal e uma mistura de outros ídolos práticos e práticas idólatras, né? Então, esse povo não se consertou. Depois da divisão do povo de Israel em Judá, tribos do sul, e Israel, tribos do norte, as tribos do norte nunca mais voltaram a cultuar exclusivamente a Deus. Sempre havia uma mistura religiosa que Deus nunca aceitou, exatamente pela exclusividade que nós já dissemos aqui. Deus, então, enviou Elias, enviou Eliseu, enviou Natã, enviou outros profetas, mas esse povo permaneceu na idolatria. Eles estavam amadurecidos para o juízo. Deus vai levar a juízo todos aqueles que desobedecem. Não tenhamos a menor dúvida. Hoje existe uma religião que prega que Deus vai finalmente salvar todas as pessoas, né? Aliás, o catolicismo romano tem esta visão de universalismo, que Deus vai salvar todas as pessoas no final. Não vai, não é porque eu estou dizendo não, é porque a Bíblia ensina isso. Deus tem um juízo reservado para aqueles que não crerem em Jesus como Senhor e Salvador. Então, o juízo é uma realidade e nós precisamos pregar isso, não é? Uma das características do evangelho pleno é você pregar sobre o amor de Deus Salvador e o juízo de Deus que vai fazer justiça sobre aqueles que não creem. Então, é necessário pregar
completamente o Evangelho. Então Deus tentou, mandando os profetas para desviar Israel dos seus erros. Miqueias chegou a pregar também para a nação de Israel e avisando do domínio assírio, mas ele viu o povo sendo levado cativo. Havia razões para o juízo vindouro. Deus deu razões para o juízo vindouro. Deus não vai julgar assim à torta e à direita, não. Tem razões claras. Quais são as razões que Miqueias apresentou aqui? Os que imaginam e maquinam a maldade, a iniquidade no seu leito, né? As pessoas eram más no seu leito, eles maquinavam o mal, ficavam bolando, pensando aquilo que seria feito de mal no outro dia. Praticavam o mal porque detinham o poder em suas mãos. Uma semelhança com o Brasil, né? Brasil do judiciário corrupto, do executivo corrupto, do legislativo corrupto, que maquinam só o mal, que traz vergonhosas situações de corrupção, de desvio de dinheiro público. É uma semelhança bem grande e que exige da igreja uma tomada de posição, nem mesmo que seja apenas de denúncia. Aqueles que praticavam o mal, que se apoderavam das terras dos pobres, e roubavam essas terras, tomavam as casas, faziam violência às pessoas, desamparavam órfãos e viúvas e por aí afora. Deus anuncia então que ele vai destruir Israel. Agora não tem mais volta. Ele vai destruir Israel. E nós vemos isso acontecer nos anos de 732 até 722 antes de Cristo. E será que o Espírito do Senhor iria mentir, não é? Então muitos dos interessados, né, na profecia negativa de Miqueias diziam o seguinte: não, Deus não vai fazer isso. Será que o Espírito do Senhor poderia ficar irado? Deus não vai ficar irado, né? Eles diziam isso, mas eles preferiam ouvir o que os falsos profetas, comprados por dinheiro, com coincidência com hoje também, né? Os profetas de hoje que são sustentados para pregar aquilo que é conveniente. Então, havia isso, esses profetas diziam que isso não ia acontecer, mas a profecia de Miqueias aconteceu. Deus prometeu castigo, mas Deus é um Deus misericordioso e no final também ele manifesta o seu desejo de libertação de Israel. Essa libertação não é imediata. Por quê? Porque até hoje essa libertação não veio para Israel. Mas ela virá com a vinda do Messias. E é interessante que Miqueias fala desse Messias. Ele diz assim, no final do capítulo 2, ele diz assim, vai haver uma restauração quando Deus reunirá o restante de Israel, congregá-lo-á dos povos e os ajuntará como o pastor coloca as ovelhas no aprisco. Serão guiados pelo seu rei, que é Jesus. O Senhor os apacentará e irá adiante deles. Essa profecia ainda não se cumpriu, porque Jesus ainda não foi rei de Israel.
Quando ele veio na primeira vez para ser rei, os judeus o rejeitaram e o crucificaram. Mas ele virá a segunda vez, para quê? Para ser rei de Israel e rei do universo. Isso é o que Miqueias está profetizando. E aí, o castigo, Deus anuncia também o castigo daqueles falsos profetas e mostra o juízo vindouro para Jerusalém. O que ia acontecer em Jerusalém? Haveria um juízo, o juízo de Deus seria um juízo contra a perversidade de Jerusalém. Haveria de promover a destruição em Israel e em Jerusalém. Os juízes que recebiam suborno, seriam justiçados. Os sacerdotes que ensinavam por interesse, ensinavam por dinheiro, também seriam condenados. E as atitudes soberbas que eles tomavam, que o povo tomava contra Deus, seria também corrigida. Deus fala através do profeta: vocês são a causa da destruição de Israel. Deus está dizendo isso para o povo. Vocês são a causa da destruição de Israel. Por quê? Porque deixaram o Deus verdadeiro para atingir, viver um outro nível espiritual, né? Um nível espiritual negativo, um nível espiritual que era idolátrico e demoníaco. Deus então fala com eles: vocês são a causa de destruição de Israel. Jerusalém transformada em escombros. A colina do templo será coberta de mato. Gente, que coisa impressionante. A colina do templo era um local sagrado para Israel, para Judá. A colina do templo foi, se os irmãos já prestaram atenção nisso, foi um dos locais o local onde Deus levou Abraão para sacrificar Isaque. E ali naquela colina, onde Deus apareceu a Abraão e disse para ele não matar o seu filho, né? E trouxe um cordeiro, um bode, que estava preso ali pelas hastes, pelos chifres, e então tomou o lugar de Isaque. Aquele lugar foi depois escolhido por Davi para ser o local do templo. E Salomão construiu um templo ali, que tinha o significado da presença de Deus em Israel. E aquilo ali foi conspurcado, foi completamente destruído, foi completamente arruinado. Isso tem um significado espiritual muito grave. Depois disso, foi construída ali uma mesquita. Hoje tem uma mesquita muçulmana construída nesse lugar. E nós sabemos que vai haver um templo novo. Ezequiel fala de um templo novo em Jerusalém. O templo do milênio. O templo do reino milenar. E esse templo do reino milenar vai ser reconstruído em breve para que Jesus venha e os cultos sejam praticados neste templo. Então, o juízo, Deus fala então que Jerusalém se transformaria em escombros e até o Monte Santo seria conspurcado. Depois ele fala sobre o reino messiânico, e é interessante o que ele fala sobre o reino messiânico. Ele fala de Jerusalém e do templo, que ele será estabelecido no cume dos montes, estará acima de todas as nações. A própria nação de Israel estará acima de todas as nações. Se elevará sobre os outeiros, né? Ou seja, reinos que estarão
submissos a Sião. Os povos afluirão para ele, as nações virão anualmente a Jerusalém para buscar o Deus de Jacó. E isso vai acontecer no reino milenar. As nações do mundo inteiro irão a Jerusalém adorar o rei de Israel e adorar o Deus verdadeiro. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele será juiz, né? Ele será juiz e corregedor dos povos de longe e de perto, que se converterão as suas armas em utensílios agrícolas. Que transformação Jesus vai operar no reino milenar! As armas das nações serão transformadas em utensílios agrícolas. Para quê? Para que haja uma produtividade, uma fartura imensa em todo o reino milenar. Para que não haja fome, não haja necessitados, para que não haja nenhum tipo de sofrimento, de angústia por qualquer coisa neste reino milenar. Ele fará a pacificação das nações, não haverá guerras, né? E as pessoas gozarão paz e prosperidade, segundo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Vai haver restauração de todos, de tudo. Tudo será restaurado. As dimensões, até o reino de Israel será restaurado às dimensões iniciais. Não as dimensões do tempo de Davi e de Salomão, mas as dimensões do tempo em que Deus mostrou a terra a Abraão e disse que toda a terra que ele estava vendo seria de Israel, né? É muito maior do que o que tem hoje em Israel, e muito maior ainda do que aquilo que Davi conseguiu com suas guerras e Salomão ampliou com seus acordos. Então, a partir desta profecia, a visão volta para o presente, né? A partir do versículo 9 dessa profecia. A visão volta para o presente. Aqui ele viu o futuro. Agora ele vai voltar a anunciar as agruras do futuro cativeiro babilônico para Judá e Jerusalém. São quase 200 anos antes, Miqueias está anunciando o cativeiro babilônico. Ele está dizendo para Judá: olha, Israel já foi levado cativo para a Síria. Agora, Judá, dentro em breve, vai ser levado para a Babilônia, cativo também. E ele anuncia também a libertação que será realizada pelo próprio Deus no futuro. Ele tem a visão futura de Israel, como Deus vai operar por meio de seu povo e destruir os exércitos das nações, isso no futuro. Nós temos no capítulo 5 a profecia sobre o Messias, né? Sobre a cidade do Messias, né? E tu, Belém, Efrata, né? Posto que menor entre a cidade de Judá, de ti sairá o guia, né? Que irá governar sobre Israel. Então, é a profecia que foi falada para os magos, quando eles saíram procurando onde estava o rei recém-nascido, rei de Israel. E aí os estudantes da lei, os sábios, lembraram dessa profecia de Miqueias. E aí o rei Jesus foi lembrado, né? Nasceu em Belém. No capítulo 6, então, nós encontramos a voz de Deus na boca do profeta. Ouvi agora o que diz o Senhor, diz o profeta. O profeta está dizendo que vem então uma contenda entre Deus e o povo de Israel. Deus vai entrar em contenda com o povo de Israel. Se essa moda pega, né? E Deus resolve entrar em contenda conosco hoje,
nós estávamos complicados. A pergunta de Deus é uma acusação, né? O que tenho eu feito? Em que te enfadei? Né? Deus está perguntando para Israel: o que eu fiz para vocês? No que eu enfadei vocês? No que eu causei algum desgosto a vocês? O que eu tenho feito? Olha só o que eu fiz por vocês. Eu fiz sair vocês da terra do Egito, casa da servidão, né? Eu redimi vocês lá do Egito. Eu enviei adiante de ti, adiante de Israel, né? Moisés, Arão e Miriam. Eles serviram de guia para vocês. Eu reverti a maldição de Balaão. Balaão queria amaldiçoar esse povo por causa de Balaque, né? Rei dos Moabitas. Balaque pagou a Balaão para amaldiçoar a Israel, mas Deus reverteu a maldição de Balaão e abençoou Israel. Então, Deus ainda fala mais: eu trouxe o povo à terra prometida quando atravessaram o mar a seco e o Jordão a pés enxutos, né? Vocês passaram de Sitim, o último acampamento dos judeus, dos hebreus, antes de atravessar o rio, e até Gilgal, o primeiro acampamento na terra prometida. Então Deus demonstra aqui, por meio do profeta, quantas bênçãos ele deu a Israel. E ele pergunta então ironicamente, que Deus sabe ser irônico também, né? Em que eu enfadei vocês? Até agora eu só fiz o bem para vocês. Até agora eu só fui bondoso com vocês. E aí a resposta de Israel, né? Com que vou me apresentar diante do Senhor? Será que eu tenho que me apresentar diante do Senhor? De que jeito? Virei a Ele com holocaustos? Vou matar bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agradaria de milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite? Os israelitas estão querendo agradar a Deus com sacrifícios. Será que meu filho primogênito, Deus, eu ofereço a Deus pela minha transgressão? Então, Israel propõe a expiação do seu pecado por meio de sacrifícios diante de Deus, por meio de ofertas de animais ou oferta até do próprio filho. Deus abomina essa resposta. Porque o que Deus fala? Deus replica que ele prefere um coração obediente, um coração espiritual, temente a Deus, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Deus não quer sacrifícios, ele quer vida de obediência. Então ele fala: misericórdia quero e não sacrifícios. Irmãos, nós temos ainda muita gente que acha que precisa sacrificar para Deus para ser aceito por Deus. Tem muitas pessoas que estão fazendo sacrifícios, sacrificam, fazem jejum. Eu não sou contra o jejum, não, mas eu sou contra o jejum que queira obter favor de Deus. O jejum que eu faço para agradar a Deus, né, para conseguir bênção dele, é uma troca horrenda, porque Deus me dá tudo de graça. O jejum que a Bíblia ensina é um jejum de quebrantamento, em que eu deixo de me alimentar para estar na presença de Deus. Eu troco o prazer da alimentação pelo prazer de estar na presença de Deus. Não para conseguir bênção dele, mas por causa dele mesmo, só por causa do próprio Deus, da presença dele.
Então, tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que dizima para ganhar créditos diante de Deus. O povo de Israel estava querendo fazer isso. Deus disse para eles: olha, eu não quero nada disso. Eu prefiro um coração obediente e espiritual, temente a Deus, que pratique a justiça que vocês não estão praticando, exerça a misericórdia que vocês não estão exercendo e ande humildemente com o seu Deus. Nós precisamos entender isso, né? Que nós devemos sim jejuar, se for a vontade da pessoa, contribuir, devemos frequentar o templo, mas não à base de troca, não para sermos abençoados, não para garantirmos nossa salvação, porque tudo isso é oferecido gratuitamente a Deus. A segunda pergunta de Deus para o povo ainda é essa: ainda há quem acumule tesouros da impiedade. Olha só o que Deus está falando. O efa minguado. O que é efa minguado? Às vezes a gente lê a Bíblia e não entende, porque não sabemos o significado dessa palavra. Efa era uma medida de volume para alimentos. Efa era uma medida de volume para alimentos. Então, se eu queria vender alguma coisa ou comprar alguma coisa, o efa era uma medida de volume. Mas o sujeito que tinha o efa, ele diminuía, né? Quando ele ia fazer uma venda, ele diminuía o efa. Então cabia menos coisas e ele vendia pelo valor normal. Então ele estava roubando. Deus fala com ele, né? Ainda que há quem acumule tesouro da impiedade, o efa minguado, a medida de volume menor do que o padrão, né? E será que quem usa balanças falsas que roubam no peso pode ser inocente? Aquelas pessoas que vendiam e alteravam os pesos, né? Aquelas balanças antigas que tinham pesos, né? Peso de 1 quilo, de 500 gramas, de 250 gramas. Então, esses pesos eram alterados também para fazer negócios. Deus está contra isso, né? Com bolsas de pesos enganosos. Os ricos da cidade, cheios de violência, os habitantes da cidade falavam mentiras, uma língua enganosa. Então Deus está tudo contra isso. E a reação do povo de Israel: passarei a ferir-te e te deixarei desolada, né? Deus está prometendo isso a Israel. Passarei a ferir-te e te deixarei desolado por causa dos teus pecados. A fome vai acontecer para vocês e vocês comerão e não se fartarão. Vai haver fome nas entranhas, né? Vai haver fome nos organismos de todo mundo ali. O profeta está profetizando o cerco de Jerusalém. Os bens de todos serão entregues aos inimigos. Tudo quanto é riqueza de Israel seria levada cativa, inclusive os utensílios do templo feitos de ouro e de prata. Tudo seria levado para a Babilônia. E semearão e não cegarão, né? Ou seja, vão semear e não vão colher. O azeite produzido não será utilizado por eles, né? As pessoas vão produzir azeite, mas os inimigos vão levar o azeite. E o mesmo vai acontecer com a vindima, né? Eles vão fazer vinho e o vinho vai ser usado
por outras pessoas, os seus inimigos. E a razão de toda essa destruição é que eles seguiram deuses estranhos, seguiram os estatutos de Onri e Acabe, ou seja, eles andaram pela religião de Onri e de Acabe, né? Religião idólatra. Período de corrupção, idolatria e promiscuidade intensos e de apostasia em Israel. Vocês se tornarão opróbrio dos povos. Eles seriam vergonha, né? A vergonha no meio dos povos. O profeta lamenta toda essa situação e ele reconhece a pecaminosidade de Israel e, como verdadeiro homem de Deus, ele reconhece essa situação espiritual de pobreza espiritual desesperadora do povo. E ele, então, percebe a consequente derrota moral e material do povo de Israel. Essa pecaminosidade atinge todos os níveis, ela é uma pecaminosidade universal, atinge a todos e ninguém escapa. Todos os níveis da personalidade humana são atingidos. É interessante isso, né? Que quando um povo é idólatra, não há só uma alteração, uma corrupção espiritual. Há também, consequentemente, uma corrupção moral e uma corrupção espiritual, física. Então, nós sabemos que o pecado tem essa consequência grave, espiritual, moral e física. E isso envolve a liderança e envolve todo o povo de Israel. Não se pode confiar no amigo, não se pode crer em ninguém, até que entre marido e mulher era melhor guardar segredo. Essa era uma situação caótica que ia acontecer em Israel. O filho vai desprezar o pai, a filha vai desprezar a mãe, o genro vai desprezar o sogro, a nora vai desprezar a sogra. Então, o inimigo do homem será o de dentro da sua própria casa. O profeta, então, tem uma posição. Ele, representando Israel, né, diz assim: olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O profeta está vendo aqui uma outra situação. Ele está vendo que a corrupção levou o povo à destruição, mas ele, o profeta, vai olhar para o Senhor e esperar no Deus da minha salvação, ele diz. O meu Deus, aquele em quem confio e a quem sirvo, meu Deus me ouvirá. O profeta também diz que os que se alegram na misericórdia de Deus serão salvos por ele. Os que se alegram com a desventura do profeta verão que ainda que eu caia, eu me levantarei. E mesmo que onde eu cair, onde eu estiver caído e onde eu habitar, vai haver trevas, mas o Senhor será a minha luz. Então, esta posição do profeta é uma posição pessoal, mas é também uma profecia para Israel. Deus vai restaurar Israel. Pequei contra o Senhor e sofrerei a sua ira. Isso que nós dissemos aqui, né? Deus não brinca. Aqueles que não servem de coração receberão o juízo dele, né? A sua ira. Pequei contra o Senhor e sofrerei a sua ira. Ele julgará a minha causa e executará o meu direito. Ele me
me tirará das trevas, e na luz dele verei a salvação, verei a justiça de Deus. Meus inimigos verão como Deus me trata e se cobrirão de vergonha. Não me perguntarão mais com desdém: onde está o teu Deus? Por quê? Porque eles receberão o seu castigo, porque Deus os pisará como a lama das ruas. Então, a posição do profeta é muito clara. Ele sabe que Deus vai estar com ele e vai reverter a sua situação, e ele aqui está representando Israel. A visão futura para Israel é uma visão maravilhosa. A maldição futura do seu território será restaurada. Os gentios procurarão Israel, que será a cabeça dos povos. Israel será a cabeça dos povos. E será apacentado pelo Senhor como sua herança. Deus propõe a demonstração de maravilhas, como nos dias antigos, na saída do Egito. A ampliação de Israel será uma ampliação nos moldes da terra prometida a Abraão. Como nos dias antigos, tudo acontecerá, não é? Para a glória de Israel. As nações se admirarão de todo o poder dado a Israel e sairão de seus redutos tremendo e virão ao Senhor, ao Deus de Israel, e servirão a Ele, como o profeta ensinou. As nações terão medo de Israel. A conclusão de Miqueias interessante é esta: quem é, ó Deus, semelhante a ti? Né? Quem é, ó Deus, semelhante a ti? Tu perdoas a iniquidade. Agora é um cântico vitorioso que ele tem. A conclusão de Miqueias é uma conclusão vitoriosa. E ele diz: quem é Deus semelhante a ti? Tu perdoas a iniquidade, esqueces da transgressão do teu povo, não retém a sua ira para sempre, tem prazer na misericórdia. Esse é o Deus de Israel. É o Deus que o Israel deve temer. É o Deus que finalmente vai trazer Israel de volta à sua posição original. Tornará a ter compaixão de nós, diz o profeta. Pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará nossos pecados nas profundezas do mar. Olha o que Deus faz com Israel e olha o que Deus faz conosco hoje, né? Tornará a ter compaixão de nós, pisará os nossos pecados, as nossas iniquidades, e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar e os esquecerá para sempre. Tudo isto por causa do quê? Do juramento feito a Abraão, sua aliança imutável com Jacó, né? E manterá sua fidelidade e misericórdia com Israel no futuro, né? Nós sabemos que Deus vai restaurar a nação de Israel. O processo está em andamento, mas na segunda vinda ele será um processo completado. Agora, nós precisamos ter algumas conclusões aqui e aplicações daquilo que o profeta nos ensinou. O que aprendemos com Miqueias? Por que nós estudamos esse profeta? Qual a razão de estudá-lo e o que nós aprendemos com ele? Primeiro,
Miqueias foi uma voz de Deus contra a corrupção e a injustiça social. Como enfrentamos esta situação semelhante no Brasil, né? O que nós fazemos? Nós conhecemos a corrupção no país, como Miqueias conhecia a corrupção em Israel. Deus chamou Miqueias para ser uma voz profética contra a corrupção. Agora, nós precisamos também entender qual é a nossa missão num país que é muito semelhante a Israel. Então, precisamos entender qual a nossa missão frente a esse país semelhante à situação de Israel. Qual é o nosso papel, né, numa sociedade semelhante? Segundo, Miqueias não se intimida ao apresentar uma mensagem de condenação. Ele não ficou intimidado. Ele se preocupa em ser fiel ao Senhor, a mensagem do Senhor. A sua palavra atinge reis e sacerdotes. Ele não se incomoda de atingi-los frontalmente com a sua palavra. Nobres, ricos e sacerdotes, reis, são atingidos pela sua palavra. Denunciando o pecado, ele fala contra essas pessoas. Como é que nós tratamos o pecado hoje? Como nós convivemos com o pecado hoje? Na nossa própria vida, na vida da igreja e na vida da sociedade. Como é que nós estamos convivendo com esse pecado? Miqueias se levanta contra, e nós precisamos também seguir o seu exemplo. O profeta, em terceiro lugar, enfrentou reação do povo, que Deus não agiria como Miqueias tinha dito. Deus não poderia ficar irado. E eles davam ouvidos aos falsos profetas, aqueles que ganhavam dinheiro para serem vozes convenientes, né? Vozes que agiam de acordo com o interesse dos poderosos. E eles pregavam o que os profetas falsos pregavam, o que o povo queria ouvir, né? Que tipo de evangelho nós temos pregado hoje? Será que nós não pregamos um evangelho aculturado, adocicado, de acordo com os interesses do nosso público? Será que nós falamos de pecado, de transgressão, de morte eterna, de inferno, de graça, de misericórdia, mas também de juízo de Deus? Nós precisamos aprender a pregar esse evangelho, porque é o único que produz transformação na vida das pessoas. Estamos cansados de ver igrejas cheias de gente não transformada, igrejas cheias de gente que busca entretenimento e não buscam a palavra de Deus. Em quarto lugar, a visão do profeta traz a esperança de restauração para um remanescente fiel. Nos últimos dias, o reino de Israel será exaltado acima de todos os reinos. Os outros reinos se curvarão diante de Israel. É o reino messiânico, né? Cheio de bênçãos para todos os povos, cheio de prosperidade material, cheio de paz, cheio de alegria, um reino eterno que a Bíblia descreve nos capítulos de Isaías e Miqueias, né? Os reinos que serão prósperos
o reino que será próspero diante de Deus. Então, é um reino cheio de bênçãos. Qual é a esperança que nós temos? Há muita gente que se diz crente que não crê no reino milenar. Entende que o reino milenar nós estamos vivendo agora, o período da igreja. E é um reino espiritual, é um reino figurado, que não é um reino verdadeiro. A Bíblia nos ensina a realidade de um reino verdadeiro, um reino material, um reino em que Jesus estará reinando aqui com todo poder e autoridade, com mudanças na natureza. Então, nós precisamos ter essa expectativa, essa esperança. Qual é a esperança que nós temos? Em quinto lugar e último, o profeta apresenta uma contenda entre Deus e Israel. A acusação divina é sobre a desonestidade nos negócios, é sobre a exploração do pobre, a opressão econômica, a opressão que é causada pela exploração nos negócios, no EFA e na balança desonestas, né? Então, oprimindo os pobres, aqueles que compram. Então, Deus aponta esta corrupção institucionalizada. Parece que o Brasil se encaixa perfeitamente nisso, né? Corrupção institucionalizada como causa para destruição espiritual e causa para destruição material do povo. Como é que nós encaramos isto? Como é que nós encaramos isso? Devemos pensar nisso. Finalizando, o profeta volta a demonstrar esperança. Quem é o Deus de Israel? Quem é semelhante ao Deus de Israel? Que manifesta fidelidade e misericórdia por causa da aliança com Abraão. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é sabermos que nós estamos incluídos na aliança de Abraão. Nós fomos incluídos na aliança abraâmica pela fé em Cristo Jesus. A nova aliança feita em Cristo Jesus é uma aliança que garante as bênçãos de Abraão não só aos judeus, mas também a todo aquele que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Você já entendeu que é beneficiário da aliança abraâmica? Se você entendeu isso, você sabe que Deus vai se manifestar ainda em pessoa, com a pessoa de Jesus Cristo, vindo pela segunda vez para estabelecer o reino milenar, em que ele será plenamente rei do mundo inteiro e rei de Israel. Nós precisamos entender isso, porque a aliança abraâmica é uma aliança constituída por Deus com Abraão e com os filhos de Abraão na fé. Não só os hebreus descendentes físicos de Abraão, como nós, descendentes espirituais de Abraão. Que Deus nos ajude e nos abençoe a compreendermos a relevância desse profeta e na nossa atualidade, que nós possamos entender a mensagem que esse profeta trouxe, não só ao Israel físico, mas também a nós, não é? Que somos descendência espiritual de Abraão. Amém. Se há alguma pergunta, se há algum acréscimo, se há alguma discordância, esse é o tempo de fazermos essa observação. Irmão Credival, hoje
estou muito feliz porque Deus falou conosco aqui hoje, foi tremendo, só não prestou atenção quem não quis, desde a pregação do irmão Jovino, nos encorajando a ser uma igreja verdadeira, que tem olhos, mas precisa ver. Não é igual aquela igreja que tem olhos, mas não enxerga, tem ouvidos, mas não ouve. Então, e também pelo ensino que o senhor trouxe essa manhã, não tenho dúvidas de que o Espírito Santo, nesta manhã, trabalhou fortemente em nosso coração, e eu vou sair daqui pensativo em muitas coisas que eu ouvi aqui e preciso melhorar. E o que tocou no meu coração nessa manhã é o fato de que a igreja do Senhor Jesus muitas vezes tem se acovardado, tem se retraído e não cumprido o seu papel fundamental, que é de denunciar o pecado e não aceitar o pecado, por pequeno que seja, que na verdade não tem pecado pequeno. E o irmão Jovino falou, muitas vezes somos preguiçosos, né? Sim, muitas vezes preguiçosos para as coisas de Deus, mas para o mundo trabalhamos feito um louco. E tem muita gente que acha que trabalhar feito um louco é a vontade de Deus, e essa não é a vontade de Deus. O senhor sabe muito bem disso. E também a questão da nossa moralidade como cristão, né? Como nós temos agido, como nós temos sido. E muitas vezes, eu quero até citar aqui um exemplo de que aconteceu numa conversa que eu tive com um cristão há uns 3, 4 meses atrás, ele reclamando da política. Porque a política é do diabo, é do Satanás, está perdido. Eu perguntei para ele, para um crente, membro de uma igreja de 4 milhões de membros no Brasil, uma igreja grande. Eu falei, e se você como crente fosse um político, como que você agiria? A resposta dele foi a de um ímpio. Eu faria igual, porque chegando lá não tem jeito, nem tem que roubar mesmo. Olha o nível do pensamento, que esse pensamento que ele tem, outras pessoas também têm. Se acostumaram com esse mundo, com a corrupção. Agora, como que a gente vai denunciar aquilo que, se nós estivéssemos lá, nós faríamos igual? Então, a pergunta que eu faço para o senhor, mediante tudo que Deus nos revelou aqui hoje, nos mostrou, nos iluminou, como que a gente deve agir daqui para frente, por assim dizer, para combater isso e ser um diferencial e mudar a história desse país e fazer com que as pessoas conheçam essa verdade tão maravilhosa? A nossa função neste mundo, por que Deus não nos tira deste mundo assim que a gente converte? Se Deus fizesse isso, teria muito menos problema com os crentes, né? Acabou de converter, tira. Mas nós somos deixados aqui para exercer a função de sal e luz. Tá certo que eu não tenho poder político para mudar nada, mas o meu exercício profissional tem que ter esta ética cristã demonstrada em cada atendimento que eu faço, em cada consulta que eu dou, né? Em cada ação minha. Por exemplo, às vezes eu tenho que agir, eu tenho que ir em determinado lugar para fazer algum tipo de negócio. E a pessoa vem e me propõe, não faz assim não, faz diferente, né? Faz desse jeito aqui, você vai ganhar mais. Muitos crentes embarcam nisso, né? Eu tenho um exemplo claro aqui. Eu tinha um contador, nós tínhamos uma contabilidade, a nossa contabilidade era feita por um contador, um casal, que era membro de uma determinada igreja evangélica aqui na cidade. E eles disseram assim, o senhor paga muito imposto de renda. Por que a gente tem um jeito aqui que faz diminuir o imposto de renda? É só o senhor declarar menos. Então, eu falei, mas
vou fazer isso diante de Deus, isso é mentira. Não, mas todo mundo faz isso, é o que a gente faz todo dia aqui. O senhor, e aí quando nós saímos, o comentário, depois a gente ficou sabendo, isso é um idiota, né? Quer dizer, nós, se nós procuramos ser honestos, nós somos idiotas. Mas esta semente fica plantada, né? É o meu agir. Se todos os crentes agissem da mesma maneira, né? Se todos os crentes que fossem honestos nos seus negócios e se posicionassem contra, não votassem em pessoas desonestas, não votassem em pessoas que não apresentam um currículo adequado, né? Não votassem por. Tem muito crente que vota por simpatia, por favores, né? Tem igrejas que fecham com determinados candidatos, dependendo do dinheiro que entra. Eu sei, por exemplo, de igrejas aqui que chegaram a receber R$ 1 milhão de determinado candidato para fechar com ele. Então, a conversa era essa. Nós temos aqui aproximadamente 12 mil votos, né? 12 mil votos pesa bem na balança, né? Então, entrou 1 milhão. Não entrou em dinheiro, mas entrou em obras que foram feitas aqui depois, né? E então, esta posição da igreja, de membros da igreja, ajuda a manter a corrupção. Como que nós deveríamos agir? Deveríamos agir pessoalmente e corporativamente, não fechando por interesse, mas fechando com a ideia de votarmos em pessoas que sejam retas, que tenham planos. Não adianta votar só em gente que é reto, mas não tem mentalidade de progressista, né? De fazer o progresso da cidade. Então, nós precisávamos aprender até a votar, né? Para sermos mais efetivos na nossa, eh, na nossa condução como cidadãos, né? E isso é uma coisa muito importante.